Não, beleza, pessoal. Tá gravando aqui. É, hoje, dia 11, né? É nosso quarto encontro. Né, a gente está concluindo a terceira semana de estudo, que foi do capítulo 13 ao 16. Então, isso aqui é o que a gente vai passar hoje. Aí já até deixei aberto aqui o Sublime, já abri no nosso projetinho aqui. Deixa eu só abrir esse arquivo, para a gente já deixar a página aberta. Tá aqui, ó. Então tá aqui. É... Deixa eu só organizar aqui. Então vamos lá. No primeiro capítulo que a gente vai falar é sobre as tabelas em HTML, né? Então, às vezes a gente tem muita necessidade de criar no nosso site uma tabela para ou para montar uma lista, né, de produtos, porque na verdade é o seguinte, a tabela ela é diferente da lista por quê? A tabela eu consigo colocar várias colunas, colocar várias informações. A lista não. A lista eu só monto um detalhamento de algum tipo de registro. Eu vou fazer dois exemplos aqui que eu até usei na turma de hoje de manhã. Por exemplo, aqui na nossa página de produtos, eu vou criar uma tabela para a gente armazenar os produtos que a nossa empresa fictícia aqui, né, vai estar, os serviços, né, que ela vai estar oferecendo no mercado. Então eu vou abrir Leandro, aqui. disculpa, você está compartilhando a tela? Ah, não estou não, gente. Espera aí. Então vamos lá. Voltando aqui. O que a gente vai fazer? Esse aqui é aquele modelo que a gente estava fazendo da última aula, né? Então a gente tinha criado aqui a página inicial, uma página de contato, produtos trabalhe conosco. Eu vou acessar essa página de produtos e aqui vão criar uma tabelinha, né, com esses serviços que a gente vai estar oferecendo. Eu vou abrir aqui o arquivo dos produtos, esse arquivo aqui. Eu vou tirar esse parágrafo aqui, ele não é interessante para a gente no momento. E vou criar uma primeira tabela. Para a gente criar a tabela, a gente inicia com a tag table, tá? E já finaliza ela aqui. Já vou deixar esse bloco aqui, quer dizer que eu já estou reservando esse espaço todinho aqui para me criar uma tabela, tá bom? Deixa eu abrir aqui o Excel e mostrar, por exemplo, uma definição de tabela. Olha, eu tenho aqui. Só para quem não entende o que a gente está não tá compreendendo o que a gente está montando. A tabela é semelhante ao Excel. Então eu tenho várias colunas e várias linhas, tá bom? Nesse primeiro momento que eu defino a tabela, eu não sei quantas colunas nem quantas linhas que eu vou fazer. Mas eu já sei que eu tenho um cabeçalho. O cabeçalho ele é algo diferente. Tá? Então, para me montar o cabeçalho, eu vou usar a tag TH. Sempre que eu referir a algo do cabeçalho, eu vou usar o TH. E a gente começa montando uma tabela pelas linhas. Então eu tenho a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4 e por aí vai. Né? Então vamos lá. Eu vou criar aqui então a minha primeira linha, tá? Que a gente usa aqui o TR para linha. E vou finalizar aqui o meu TR. Então já decidi aqui, olha, já tem essa primeira linha. Agora quantas colunas que eu vou ter? Eu quero ter 4. Então é como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu quero essas 4 colunas. Não, eu pus 5, né? Deixa eu excluir essa aqui. Eu quero essas 4 colunas. Então, eu já vou vir aqui e já vou colocar, olha. Por ser o meu cabeçalho, a minha primeira linha, né? Eu já vou colocar aqui o TH. Vou fechar ele, barra TH. Ele ficou um pouquinho para frente. E eu quero 4. 1, 2, 3, 4. Esse primeiro aqui, eu vou falar. Deixa eu só fazer uma colinha aqui do que eu montei hoje de manhã com o pessoal. Para ficar semelhante aqui. Abrir um bloquinho de nota, tá bom. Então vamos lá. Nesse primeiro eu vou colocar aqui, ó, para não perder tempo, deixa eu ir copiando.
eu vou colocar a descrição do serviço, né, que a gente está prestando. Na segunda, eu vou falar o tipo de serviço que é. Na terceira coluna, eu vou colocar o local da prestação do serviço. Porque tem serviço que eu consigo, tem serviço que eu faço no meu estabelecimento e tem outros que eu faço no local, né? Na empresa do cliente. Gente, vocês me desculpa, veio um arzinho frio aqui, eu dei umas espirradas. E aqui eu vou colocar o valor, qual que é o valor desse meu serviço. Então, com isso aqui, eu já defini essa minha primeira linha, os valores que eu tenho nela. Aí eu vou abrir aqui vou atualizar aqui, olha. Eu já montei, olha. Eu tirei aquele parágrafo, né? Então já montei aqui, ó. Descrição do serviço, tipo do serviço, tá errado aqui. Do serviço, o local de prestação do serviço e o valor. Só que aqui ele não está mostrando para mim aquelas células que eu quero, né? É como se eu tivesse colocado o texto aqui, olha, e ele tivesse todo sem borda. Por ser o Excel, eu até consigo bater o olho e saber uma ou outra termina, mas aqui no Excel, não, no HTML, eu vou usar uma propriedade chamada border e colocar aqui, por exemplo, 2 pixels para ela. Vou dar um F5, pronto. Agora ele colocou a bordas e eu sei onde uma começa e a outra termina, tá? E agora eu vou preencher as minhas linhas aqui, onde vai ter os meus serviços que eu vou estar fazendo, tá bom? Então, eu vou iniciar uma nova linha. Essa aqui é a minha primeira linha, o TR. Aí eu quero minha segunda linha agora. TR. Aí eu vou identar aqui bonitinho. Vou colocar aqui a descrição do serviço, o tipo, local e o valor. Só que em vez de eu usar o TH, eu vou usar o TD, que significa célula. Ela é diferente, o TH é para o cabeçalho. Então eu coloco aqui TD. Eu já sei que tem 4 colunas, então já coloco as 4 colunas aqui. Opa. E digamos que eu vou cadastrar 6. Então eu posso vir aqui, ó, e já colar. 2, 3, 4. Então começa a ver alguns padrões, né, que a gente pode usar para fazer o preenchimento aqui. Então esse primeiro serviço aqui vai ser uma formatação de computador. Essa formatação de computador, ela é software, né, que eu faço. Não tem nada de peça, de hardware. Eu posso fazer essa formatação no local, na minha empresa, né, na nossa empresa, e o valor dela é R$ 50. Vou dar um Ctrl S, a gente vem aqui no site, ele já criou todas as linhas, que eu fui colocando aquele TR, então ele foi criando as linhas e a primeira já está preenchida. As demais não, olha, estão vazias. Aí eu posso ir digitando aqui agora e ela já vai populando. Aí agora aqui eu vou ter uma formatação, por exemplo, de notebook, que também que ele é aqui na empresa, que é um software, aí a formatação de notebook também é R$ 50. E assim a gente vai preenchendo. Agora digamos o seguinte, vamos voltar aqui. A gente pode ver no site que o cabeçalho da tabela, ele já personaliza diferente, tá vendo? Ele já está em negrito e eu nem falei que era para colocar em negrito, mas essa tag TH já está personalizando isso para a gente. Aí eu quero também que essa coluna aqui, onde tem a descrição, também seja em negrito. Aí eu posso vir aqui e usar, por exemplo, a tag B dentro da tag, dentro da célula. Tá vendo? Eu posso iniciar ela aqui e finalizá-la logo em seguida. Aí, como eu já ajustei, eu até fiz uma cópia de mais 3 linhas para a gente colocar aqui mais alguns produtos. Então, além da formatação do computador, eu também ofereço, né, a limpeza do computador.
que está aqui. Ofereço também uma limpeza de notebook. Eu estou dando Ctrl+C, Ctrl+V de um outro local aqui. Às vezes, só para tentar ser mais rápido. Eu tenho aqui uma montagem de rede Wi-Fi. Opa, aqui no meio aqui, ó. Uma montagem de rede Wi-Fi. E eu tenho uma montagem de rede estruturada, que é aqueles cabeamentos, né, que fica nas paredes aí dos escritórios. Essa montagem de cabeamento estruturado, o valor dela é R$500. E onde que eu faço ela? Eu faço ela no local do estabelecimento, tá bom? E ele é do tipo software e hardware, porque eu tenho que fazer configuração de hardware, configuração de software, né, instalação de hardware. Então eu vou deixar ela como esse padrão. E a montagem do Wi-Fi também, porque eu também tenho que ter o equipamento do Wi-Fi, fazer a configuração. E o Wi-Fi também é no local, mas aí para montar um Wi-Fi, digamos que a gente cobra aí R$100, tá? E a limpeza do computador, ela é feita na nossa empresa, que a gente precisa aí de um equipamento, né, para fazer isso. Ela é hardware e a gente cobra aí R$30 para computador e R$50 para notebook. Vou dar um Ctrl S. Então aqui a gente já tem a nossa tabelinha preenchida, tá vendo? Eu vou colocar aqui embaixo uns BR para ficar mais fácil da gente de ver aqui, ó. Opa. Ah, aqui não. É fora da tabela, desculpa. Ali, ó. Que aí ele fica aqui em cima e fica esse espaço vazio aqui pra vocês verem melhor no centro do monitor. Então tá aqui. E eu já consegui montar a tabelinha, já deu uma estrutura legal para ela. Tem alguns itens, por exemplo, aqui, o tipo de software, que eu gostaria de mesclar. Olha, deixa eu copiar isso aqui, ó. Acho que nesse momento aqui a gente já consegue até dar um Ctrl V aqui, ó. Deixa eu ver, olha. O Excel ele consegue reconhecer as tags e monta aqui pra gente. Então já montou. Aí o que eu queria fazer? Olha, aqui é software, né, Leandro? Vamos mesclar isso aqui com essa função aqui, olha. Mesclar, isso aqui é hardware, vamos mesclar também. Isso aqui é software, vamos fazer essa mesclagem também, que a gente começa a personalizar a nossa tabela igual o Excel. Aqui a gente poderia mesclar, essa aqui também poderia mesclar, o valor aqui também poderia mesclar, mas o valor eu vou deixar separado por enquanto. Então, digamos que eu quero mesclar só esse centro. Para isso, a gente tem uma tag, uma propriedade, na verdade, da tag, que eu quero mesclar a célula. Então, é essa tag TD, né? Vou mesclar essa primeira aqui, que é a formatação do computador. Né? Que é essa daqui, ó. Ela tem as duas linhas. Então, eu vou usar a propriedade aqui nesse momento, ó, na primeira ocorrência, dentro do TD, que é a row space. Row span, né, que fala. E aqui eu tenho que passar para ela quantas células que eu quero mesclar dela para baixo. Aí eu vou falar que são duas, né? São duas células que eu quero. Essa aqui e essa aqui, a linha 2 e a linha 3. Vou colocar o 2, vou dar o Ctrl S, vou salvar, só para a gente ver como que fica. Olha, ele mesclou, funcionou direitinho. Porém, na segunda linha, ele jogou todas as células para frente. Olha como é que foi desorganizado isso aqui. Então, eu não preciso dessa célula. Logo, ela já tá aqui em cima, né? Eu não vou precisar dela aqui mais. Posso tirar ela aqui, ó. Olha, organizou para mim. E a hardware, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou até copiar aqui, olha. Vou colar aqui nessa do hardware, onde está acontecendo pela primeira vez. E a de baixo eu já apago, não preciso dela. Vou dar um Ctrl S. Aí, ó, mesclou. E a hardware e software a gente faz o mesmo esqueminha também. Agora, a empresa, a gente tem que mesclar 4. Então, eu vou vir aqui na primeira ocorrência dela, que é essa daqui. Vou colocar aqui como 4. E esse aqui eu posso apagar.
Esse aqui eu posso apagar, que é o meu terceiro, e o quarto aqui eu apago também. Olha só. Mesclei. E a do local aqui é só 2, né? Vou até copiar essa daqui, olha. E essa aqui some. Agora ficou semelhante à minha tabelinha do Excel. Tá vendo? É uma outra propriedade bacana que a gente consegue trabalhar aqui no Excel. No Excel não, na tabela. É a distância. Aqui tem no material tem aqui a definição de cada uma das tags, tá vendo? E aqui na formatação, aqui a gente consegue fazer algumas formatações para melhorar a nossa borda, tá vendo, gente? Mas tem uma aqui, ó. Essa aqui, ó, o paging. O que que é o paging? É a altura das colunas, das células, na verdade. Então, digamos o seguinte, essa célula aqui está muito pequenininha, essa aqui já está maior. Eu quero definir um padrão para tudo. Eu posso vir aqui, olha, no Excel, clico com o botão direito, altura da linha, digito aqui 20, por exemplo, e dou um OK. Ó, tudo ficou com o mesmo tamanho. Algumas não cabem, né? Mas está tudo do mesmo tamanho. Aí a gente pode fazer isso aqui no Excel. Opa! A gente pode fazer isso aqui no... Deixa eu pôr 30 aqui. Deixa eu reduzir a fonte. Ah, beleza. Então a gente pode fazer isso aqui no HTML também. Mas é aquela tag, olha só. Deixa eu voltar aqui. Essa tag, onde que a gente está usando ela? A gente já está usando aqui um CSS. Então eu vou pegar aquele arquivo de CSS que nós criamos nas últimas aulas, olha, estilo, e vou colocar aqui agora as tags TH e TD. Mas por que o TH e TD? Porque as células... Cadê? Porque as células estão dentro dessas tags, tá vendo? A TR é só uma linha. Eu posso trabalhar em cima direto da célula para falar a altura dela. E a gente começa a usar aqui agora TH e TD. A gente consegue agora, começa agora a usar um CSS para personalizar dois objetos, né, duas tags. Antigamente a gente estava fazendo um CSS para cada, aqui a gente já pode usar uma para os dois. Olha. Vou copiar esse page aqui. Eu vou deixar 15 pixels só para ver se vai mudar muito aqui agora. Não, não mudou muito não. Ah, gente, eu acho que eu não estou salvando. Não, ele não está reconhecendo não. TH e TD. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar esse border aqui também. Parece que ele não está reconhecendo o CSS. Não, tá assim. Eu usei uma propriedade do CSS para colocar a borda. Aí eu não preciso usar a borda aqui o atributo da tag. Não, gente, desculpa, minha voz não tá boa agora. Então ele está reconhecendo. Agora o TH e o TD que ele não está pegando. Deixa eu colocar uma vírgula aqui. Não, foi isso. Eu copiei daqui do material, mas aqui está com vírgula e lá embaixo estava sem vírgula, se não me engano. Não, está com vírgula, eu que fiz errado. Então vamos lá. O 20 aqui ficou muito grande. Vamos deixar o 15.
Deixa eu conferir aqui. Não. Vou colocar 10. Eu acho que 10 atende. Aí eu começo a padronizar a distância entre todas as células. Vai ficar melhor do que estava antes, porque uma célula tinha um tamanho, outra célula outro tamanho. Só que como eu tirei a borda lá do atributo, né, da minha tag que estava aqui, nesse atributo, eu vou colocar a borda aqui agora também. Eu coloquei já na tabela. Então, para me colocar nas células, eu posso aproveitar o TH e o TD que já estão aqui em cima. Olha só. E já fiz, ó, já fiz a separação. Então, eu fiz o mesmo trabalho, né, que eu tinha usado lá na borda. Agora, aqui no material, a gente mostra alguns exemplos, olha, que eu posso ajustar essas bordas, por exemplo, com uma linha só. Basta incluir esse parâmetro. No caso, não parâmetro, né? Uma propriedade aqui do CSS, olha. Então, a gente já começa a personalizar a nossa tabela da forma que a gente precisa. Isso aqui fica bem bacana. Eu só vou dar uma dica, gente, é um spoiler, na verdade, para vocês não perderem muito tempo com a tabela. Por quê? Ah, quero uma tabela de uma cor assim, de uma cor de outro jeito. Lá na frente, a gente vai aprender o Bootstrap. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Ó. O que é o Bootstrap? O Bootstrap é um pacote, né, um framework que já tem várias personalizações. Então, por exemplo, deixa eu brincar com vocês aqui só para vocês verem, tá? Para vocês não assustarem. Eu vou pegar aqui uns exemplos. Aqui em documentos eu vou pegar uma tabela. Só um minutinho, deixa eu ver. Layout, Contains, Tables. Eu tenho vários modelos de tabela. Digamos o seguinte, Leandro. Eu quero usar essa tabela aqui, olha. Como que eu faria para usar essa tabela? Eu vou pegar uma tabela e vou classificar ela. Eu vou usar um class. Aí eu já começo a padronizar essa tabela. Digamos o seguinte, Leandro, pessoal. Eu tenho essas duas tabelas, já criei. Tá? Vou copiar as duas. Porém, uma das tabelas eu quero que ela seja de um jeito e a outra de outro jeito. Da forma que eu estou usando o CSS, ele está atribuindo esses valores em toda a tag table. Mas eu poderia simplesmente falar, olha, não seja dessa forma. Faça o seguinte, a primeira tabela ela vai ter um nome. Essa aqui, ó, essa primeira tabela aqui. Não, tá essa daqui, ó. Essa primeira tabela aqui vai ter um nome e essa outra vai ter um outro nome. Como que eu faço isso? Eu dou uma classificação para ela, que é o class, uma classe, né? E aqui eu dou um nome para ela. Posso falar assim, ó, tabela 1. Aí eu posso vir aqui na outra, vou até copiar isso aqui, olha. Vou falar isso aqui, ó, tabela 2. Aí eu viro aqui e falo, olha, a tabela 1 fica desse jeito. E a tabela 2 fica de outra forma, né? Essa aqui tá com uma linha, só essa aqui tá sem. Só que ele não reconhece, olha, tabela 1 e tabela 2. Tabela 1. Você vê que ele tá branco, olha. Por quê? Como eu estou criando uma classe, uma classificação, aqui no CSS eu tenho que colocar um ponto para ele reconhecer, ó, já mudou a cor. Então agora ele vai reconhecer. Vou dar um Ctrl S. Agora eu vou voltar lá no site, vou dar um F5. Olha o que ele fez. Essa tabela está de um jeito, essa aqui está de outro jeito. Olha. Se eu não tivesse feito isto, tá? Se eu tivesse deixado só o table, por exemplo, deixa eu comentar isso aqui. Aí eu estou até usando uma tag de comentário, né? Barra asterisco e asterisco barra. Então eu estou falando que dentro desse comentário não vai ser processado. E aqui eu vou falar aqui que o table é dessa forma. Se eu atualizar aqui agora, ele aplicou nos dois, tá vendo? Porque agora eu estou falando que eu estou aplicando essa parametrização em cima da tabela. O CSS, o Bootstrap, ele atua dessa forma, com essa lógica, olha. Aqui ele fala, ó, Leandro, se você quiser usar esse modelo, você vai usar
a table, mas você vai classificar ela, né, como table. E as TH como scope column. Tá? Esse scope é semelhante ao class. E o... Deixa eu ver aqui. Tá. E aqui ele colocou uma numeração. Ah, isso aqui é legal, gente. Eu devia ter... Não, não. Deixa. Isso aqui é outra coisa. Mas aqui ele colocou uma coluna de numeração, onde ele jogou asterisco e está falando, olha, esse scope hall, para quê? Para ele ficar escurinho, tá vendo? Ele tá do mesmo jeito daqui, ó. Tá em negrito. Ele colocou o número valor 1, valor 2, valor 3. E aqui ele colocou somente as informações igual a gente usa. O T dele não está mudando. Ele colocou um TH na horizontal. Então ele colocou um cabeçalho. Perdão. Ele colocou um cabeçalho na horizontal aqui, que é o normal que a gente está fazendo, mas ele colocou um cabeçalho na primeira vertical. E a gente vai fazer dessa mesma forma aqui então, olha. Eu vou pegar aqui a nossa segunda tabela. Essa aqui eu vou tirar ela daqui. Vou tirar. E vou pegar essa segunda e vou fazer a mesma coisa que ele fez. Ó. Vou classificar ela como table. E no TH, ele vai colocar aqui o scope 1. Então ele vem aqui, olha. Espaço é um atributo, né, da nossa tag. Ó. E está ensinando para a gente tudo o que precisa fazer. E esse outro aqui, que tem o nome, tá vendo que eu coloquei um B? Ele para o Bootstrap a gente não precisa, ele já tem um padrão, uma metodologia, que eu só posso colocar scope row. Scope row na primeira, aqui também, aí eu tiro a tag B. Eu vou fazer isso aqui, depois eu vou dar um Ctrl Z, tá, gente? Eu não vou deixar dessa forma aqui, não. Eu vou apagar isso aqui. Mas é só para vocês verem. Beleza. Não, só tem mais dois aqui, eu vou fazer aqui também. Esse aqui. Vou apagar esse daqui. Vou apagar esse daqui agora. Esse aqui é o último. Vou dar um Ctrl S, deixa eu ver se ele finaliza aqui. Não. Ele fez algo diferente aqui no Larry Bird. Ah, não, é o co-spam mesmo, para ficar numa linha só, deixa. Então, tipo roll spam, ele fez o call spam. Beleza, vou dar um Ctrl S, vamos ver se vai funcionar. Não aconteceu nada, não tá do jeito, mas sabe por quê? Porque o Bootstrap, ele tem um arquivo de CSS aqui, olha, prontinho, bonitinho, parametrizado, com cor e tudo mais, para reconhecer esse scope row, esse class table. Aí a gente precisa ensinar a nossa página a reconhecer o Bootstrap. Para isso, ele simplesmente fala para a gente o seguinte, olha, deixa eu pegar o link dele aqui, eu acho que está aqui na página inicial. Ele fala o seguinte, olha, para o CSS, coloque esse conteúdo na sua página. Vou copiar aqui. Tá vendo que é um link rel? Então eu vou colocar ele junto com o link rel que a gente montou do nosso arquivo. Eu vou dar um Enter e vou colar ele aqui embaixo. Só isso, olha. Opa, fiz errado aqui, espera. Vou dar um Ctrl S. Agora eu vou vir aqui na nossa página e vou dar o F5. Olha aqui. Ele fez assim, meio que semelhante ao que está lá. O problema aqui é que a gente fez aquela mesclagem. Aí essa linha aqui, olha, não vai até o lado de cá. Ele mesclou esse aqui todo. Então, se a gente vai começar a usar um Bootstrap ou alguma outra coisa, a gente tem que reconhecer ele antes de montar. Já preparar o nosso arquivo para a gente entender como que ele interpreta. Mas ele tem aquele modelinho e tem vários outros modelos. Ah, eu queria essa aqui. Ah, eu queria esse outro modelo aqui. Ah, eu queria dessa forma. Eu queria aqui. Então tem vários modelos de tabela pronto. Que às vezes a gente não precisa apanhar muito tempo de ficar montando, tá? Isso aqui eu vou mostrar para vocês bem a fundo lá na aula do Bootstrap. É uma das últimas aulas. Aí a gente vai voltar nesse assunto, tá bom? Eu só quero, porque teve gente que perdeu muito tempo estudando tabela, personalizando. E às vezes não precisa, tá? Tem algumas coisas prontinhas. Mas o que que eu... Aí eu tô dando Ctrl Z aqui, ó, só para desfazer tudo que eu fiz, olha. Porque o Bootstrap a gente vai aprender lá na frente. Aí eu vou voltar para o que estava antes, ó. Voltou para o que estava antes.
Vou pegar essa tabelinha aqui. Eu nem precisava ter voltado, né? Podia ter apagado, mas tá bom. Vou apagar essa daqui, ó. Pronto. Então eu tenho só uma tabela. Lá na frente a gente vai mudar ela, tá? E esse é o Bootstrap. Agora vamos voltar para o nosso assunto do curso. Tem várias parametrizações que a gente vai definindo no CSS que vai deixar bacaninho. Então eu recomendo vocês a testarem, né? A ver os ajustes que vão fazer. Lá na frente, a gente vai voltar nesse assunto da tabela aqui. Alguém tem alguma dúvida nesse assunto? Quer fazer algum comentário? Senão a gente finaliza a tabela por enquanto. É porque é importante que vocês conheçam a tabela como um todo, sabe? Que a gente vai usar muito ela. Então vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês a questão das listas, porque a lista também é importante. A gente pode ver aqui o seguinte, olha. Para a gente montar uma lista, cadê o... Não, nesse capítulo aqui ainda não. Deixa eu voltar aqui no 14.1. A gente nós temos dois tipos de lista. A lista, o que é a lista? É isso aqui, ó. A gente coloca um item debaixo de outro, tipo uma lista de compra mesmo, né? E a gente possui a lista não ordenada, tá vendo? Ela sempre tem um símbolo aqui no começo. E a gente tem a lista ordenada para falar, ó, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. A gente tem uma numeração. E como que eu faço uma lista não ordenada? Eu vou usar a tag UL, a linha, o LI para falar que esse aqui é o meu primeiro item, meu segundo item, meu terceiro item, e vou fechar a tag UL. Então no nosso site, o que eu vou fazer, gente? Aqui na página, vou vir para a página inicial, o index. Aqui no começo, a gente começou a montar uma lista. Uma lista não. A gente começou a montar os menus, né, do nosso site. Deixa eu voltar nele aqui, olha. Tá aqui, ó, os menus. Esse acesso Google, a gente só estava brincando, né, sobre como que é o href. Não preciso dele não, vou tirar ele daqui. Tá aqui, ó. Então esse aqui vai ser o meu menu. Eu tenho contato, produtos, trabalho conosco. Só que eu vou criar mais algumas páginas aqui, ó. Deixa eu pegar minha colinha para me lembrar as páginas que a gente vai criar. A gente vai ter aqui, ó. Primeiro, eu quero colocar um menu aqui que é a minha página inicial. Toda vez que eu clicar nele, eu caio aqui no index, que é o meu dicionário, meu índice, né? Eu vou chamar ele de página inicial. Então eu vou vir aqui, olha. Vou copiar esse bloco aqui. Vou colar e vou escrever isso aqui, ó. Página inicial. E clicando nesse texto, vai cair onde? No index mesmo. Então aqui eu vou escrever index.html, que é esse arquivinho aqui, ó, que está aqui do lado. Beleza? Se eu salvar e atualizar aqui, ele já mostra ó, a página inicial. E eu clico, continua na página, que é essa a ideia. Se eu clicar em contato, ele vai para contato. Mas eu não tenho um botão aqui para voltar. Então eu vou criar isso. Mas primeiro vamos criar a nossa lista todinha aqui. Então eu tenho aqui página inicial. Tem um que eu vou criar aqui agora, que é chamado de contato. Quem somos? Quem somos, né? Para falar um pouquinho da empresa. E aqui eu vou colocar o nome do arquivo quem somos. Aí depois eu vou colocar aqui os produtos, vou até ordenar esses meus menus, produtos, contato. Vou colocar aqui, ó, newsletter, que é aqueles cadastros, né, para receber comunicado, notícias da nossa empresa. Eu vou criar o arquivinho dele aqui também, newsletter. Trabalhe conosco. Vou criar aqui também, antes do trabalho conosco, não, aqui ó, depois, um botão para falar cadastre-se, né? Eu vou chamar ele de cadastro. Cadastro? Acho que vai ser isso mesmo. Registro. Registre-se. Registre-se, por exemplo. E o nome aqui vai ser registro. E a minha última página vai ser uma página de login, só para abrir um formulário,
para a pessoa digitar o login, né, e logar no meu sistema. Login. Vou dar o nome dele aqui de login. Então eu criei essa minha lista. Vou abrir ela aqui agora. Tá aqui, ó, todos aqui. Porém, eu quero que seja uma lista, né? Tá tudo dessa forma. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui a tag UL, olha só, UL. Vou finalizar a tag UL aqui, barra UL. Vou jogar isso aqui para frente aqui, né, para ficar alinhadinho, bonitinho. E aqui eu vou colocar a tag LI, que é a minha lista. Vou copiando ela aqui, olha. E aqui eu vou finalizar ela. Dessa forma, eu não preciso mais dessa tag BR. Eu posso tirar ela. Porque o BR é aquela quebra de linha. Então a lista, ela já faz isso para mim. Ela já vai deixar um embaixo do outro. Aí eu já começo a deixar meu site assim nas melhores práticas, né, de desenvolvimento. Olha. A maioria dos sites vocês vão ver o menu dessa forma, uma lista. Só que quando eu atualizo aqui, o que ele fez? Ele colocou o pontinho na frente e tudo mais. Aí tem um conteúdo aqui, ó, que é semelhante, tá? O que está mostrando aqui, olha. Vou até dar um exemplo. Imagina que eu quisesse criar uma lista ordenada. Eu vou mudar aqui só para OL, olha. OL. Opa. Vou mudar aqui também para OL para finalizar. Só mudei isso. Olha o que acontece no meu site. Agora ele tem uma numeração de 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente tem o tipo da ordenação que a gente consegue mudar. Se eu quiser colocar o número, se eu quiser colocar. Como é que chama? O número. Deixa eu ver aqui. Tem esses conteúdos, eu vou pular ele, que é a formatação da lista, tá, gente? Isso aqui é só para vocês passarem e ver as opções que tem, para a gente trabalhar com a lista. Mas na questão da formatação da lista, cadê ele? Depois eu vou voltar nesse aqui, deixa eu pular um pouquinho. Esse aqui, ó. A gente tem aqui o type, que eu consigo falar, ó. Se for o número 1, ele vai ficar em numeração, mas é padrão. Se eu não coloco nada, ele já está como número. Se eu coloco um type A maiúsculo, ela vai ficar organizada pelo alfabeto maiúsculo. É só vir aqui e colocar ele aqui, ó, na frente, porque ele é um atributo da lista, do OL. Olha, você vê que uma simples mudança já muda aqui, ó. Eu só mudei aqui no atributo da lista, eu não precisei mudar por aqui e nem ficar colocando A, B, C, D. Eu já falo o que eu quero. Ele aceita também o A minúsculo, tá? Aí eu vou colocar em ordem minúscula. Eu tenho o I maiúsculo, que é o caractere romano. E eu posso colocar o I minúsculo, que é o caractere romano, mas em minúsculo. Tá vendo? Ou o número 1, igual eu falei para vocês, que é ordenação em numeral. Tá ok? Mas eu não quero isso. Eu não quero nenhum desses dois. Então eu vou voltar aqui para U. Tá? Eu só queria mostrar para vocês, igual tá ali no conteúdo. Eu vou mudar aqui para U. Ó, voltou para a bolinha. Aí eu tenho um capítulo aqui que pessoal vocês já devem ter passado por ele, que é a lista horizontal, que eu vou personalizar essa lista via CSS. Só que eu vou fazer uma coisinha diferente, tá? Aqui tem essa personalização, cadê ela? Inline. List types. Que é inline, deixa eu ver. Ah, ela não tá aqui não, gente. Mas eu uso ela muito. Vou até deixar ela aqui com vocês, para vocês verem como que ela ficou. Deixa eu abrir ele aqui. Olha, eu vou falar o seguinte, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui, gente, que eu vou usar. Eu vou criar essa personalização. Vou deixar ela aqui em cima, bem no começo, porque é o meu menu, né? Tá aqui, ó. O display inline, para ele ficar em linha.
um embaixo, um do lado do outro, numa linha só. E eu vou dar esse page de 10 pixels, que é o distanciamento as listas, né? Que eu quero deixar aqui. Mas só isso não adianta. O que eu vou fazer? Eu quero fazer um agrupamento, inclusive a gente tem isso no material de estudo hoje, que eu quero fazer uma caixa e a minha lista vai ficar dentro dessa caixa. Então a gente costuma usar muito, a gente chama de container, né, também. A gente usa uma tag chamada div. Olha só, eu vou vir aqui e vou criar antes da UL o div. Olha, vou colocar um div aqui, vou dar um tab aqui para ir para frente e vou finalizar minha div, tá? Finalizei a minha div. Por quê? Na hora que eu der um F5 aqui, eu consigo falar que esse bloco aqui todinho, ele é um objeto único. Se a gente olhar aqui no F12, ó, tá vendo a div? Tá vendo que quando eu coloco o mouse aqui, ele seleciona essa caixa toda, olha lá. Então isso aqui é um objeto único. Aí eu vou personalizar ele também. Então, vamos lá. Vou fazer aqui agora. Primeira coisa. Essa div, eu vou dar um nome para ela, porque eu posso ter várias divs no meu site. Eu tenho que falar o seguinte, ó, essa div é só do menu. Então eu vou usar aquela técnica do class, né? Vou colocar o class, semelhante à classificação que eu falei, e vou chamar ele aqui, ó, lista menu. Ou posso vir cá e dar o nome, é um apelido. Posso chamar ele de menu, por exemplo, tá? Nesse caso aqui eu vou chamar ele de menu. Aí eu vou vir no meu arquivo de estilo e vou falar, ó, esse display inline, você vai colocar aqui, ó, na classe menu, que eu acabei de criar. Só que o line, ele não é aplicado nesse objeto como um todo. Ele é aplicado nas linhas. Então eu tenho que falar, olha, o CSS, você vai aplicar essa personalização nessa linha. Mas eu estou falando que eu estou dando o nome dele aqui do menu, né? Então, para me chegar na linha, eu vou falar o seguinte, ó, você vai usar a classe menu, você vai passar pela UL e vai chegar na linha. E na linha você vai aplicar. Então, eu vou fazer isso aqui também, ó, UL e ULI. Aí, nesse exemplo aqui é sem a vírgula, por isso que eu me confundi naquela hora lá, que eu tinha feito isso mais cedo. Nesse exemplo aqui é sem a linha. Então, vou dar um Ctrl S aqui agora, sem a linha, sem a vírgula. Vou dar um Ctrl S aqui agora. Vamos voltar aqui, vamos dar um F5. Ó, aqui porque tá com zoom, né, gente? Vamos redefinir para 100%, ó. Tá aqui os menus bonitinho, com um espacinho, o mesmo espaço entre eles, olha. Tá bem legalzinho. Só que aí eu quero personalizar essa caixa para o pessoal bater o olho e ver que isso aqui é um menu. Aí tem um objeto aqui que eu já vou copiar ele também, que é esse bloco aqui, ó. Esse bloco aqui está personalizando o meu menu. Eu estou falando, olha, o meu menu ele vai ter um fundo de uma cor, ele vai ter umas margens de tantos pixels, a borda de tantos pixels, a cor da fonte vai ser essa cor. E eu tenho esse atributo aqui, essa propriedade aqui de CSS, que eu gosto dela, que é o Box Shadow, que ele vai fazer uma sombra na minha caixa. Como eu falei para vocês, a div é a minha caixa que está com meus itens. Então, esse estilo todinho eu quero aplicar ele onde? Na minha classe. E é só na classe. Esse aqui já não é na linha, não é na lista, é na classe toda. Vou fazer só isso aqui, vou dar um Ctrl S. Olha só como que o site vai ficar agora, gente. Eu criei aqui, ó, uma borda aqui, que isso aqui é meu menu. Eu posso vir aqui também e personalizar isso aqui, ó, para ele ficar de uma cor só, né? Mas por enquanto é isso aqui que eu quero. Isso aqui me atende por enquanto. Depois a gente muda. Vou mostrar para vocês como é que a gente vai ajustando. Então, se isso aqui já está pronto, ó, se eu clicar na página inicial, continua na página inicial. Se eu cliquei no Quem Somos, ele foi para a página Quem Somos, mas ela não existe ainda. Erro, né, ERR file not found, né, não encontrado. Produtos, produtos existe, mas produtos não tem. Vamos colocar esse mesmo menu lá, olha como é que vai ficar legal. Eu vou vir aqui, vou copiar essa classe todinha que eu já montei, vou vir em produtos e vou colar ele aqui embaixo aqui, ó. Vou salvar. Agora eu vou voltar aqui no produto e vou dar um F5. Criei o meu menu já, olha. Deixa eu dar um BR aqui embaixo, entre a tabela. BR, BR. Vou dar um Ctrl S.
Dei um espacinho, mas o meu menu está aqui. Mas se eu clico na página inicial, olha o que ele fez. Ele tentou achar o arquivo index, onde? Dentro da pasta páginas. E o arquivo index, igual a gente montou, ele não está dentro da pasta página, ele está fora. Então esse index aqui, eu tenho que fazer o ponto barra para ele ir para a pasta, para ele sair da pasta páginas e abrir ele. Ó. Se eu voltar aqui agora e der um F5 e clicar, agora ele já sabe onde está o arquivo index. Se eu clicar aqui em produto, ele volta para produto. Deixa eu redefinir isso aqui. Mas se eu clico aqui em produto, que é onde eu estou, ele não acha. Por quê? Ele já estava na pasta páginas e tentou abrir a pasta páginas também de novo. Ou seja, esse aqui, ó, nesse arquivo, eu não preciso disso aqui. Eu só posso vir aqui e já achar os arquivos, porque eu já estou no lugar certo. Então, se eu estou na pasta produtos, é só abrir os arquivos. Eu vou criar tudo aqui dentro. Eu não preciso sair, vai para um lugar, vai para outro. Fica aqui dentro mesmo. Somente o arquivo index que está fora e eu coloco ponto barra. Opa, deixa eu tirar isso aqui também. Ctrl S. Agora eu vou voltar aqui, vou dar um F5, vou clicar em produtos. Ó, continuei no produtos, olha. Contato. Ó, ele achou o contato. Ah, vamos colocar isso aqui lá no contato? Como eu já organizei esse arquivo aqui, ele já está bonitinho, é só eu vir aqui agora em contato. Você está na página contato. Vou colar aqui, vou dar um Ctrl S. Vamos dar um F5. Ó, criei o menu. Se eu clicar em produtos, ele já funciona, porque eu já estava em contato. E se eu estou em contato, na página contato, né? E eu quero ir para a página inicial, eu clico aqui e já vou para a página inicial. Então isso aqui é uma boa técnica, tá? Para a gente usar aqui para fazer menus. Estou usando a lista, estou usando o CSS, estou personalizando. E depois que eu montei isso aqui, eu já tenho um modelo que é do arquivo index. Você vê que ele é diferente. Os outros arquivos que estão no mesmo local, é só copiar, é dar Ctrl C, Ctrl V. E vamos lá. Eu quero criar, por exemplo, o arquivo quem somos, que ele não existe. Ah, o trabalho conosco. O trabalho conosco existe. Então eu vou copiar isso aqui. Vou abrir o trabalho conosco. Vou colar ele aqui. Vou dar um Ctrl S. Vou voltar aqui, vou clicar em trabalho conosco. Pronto. Estou em trabalho conosco, ele funciona. E se daqui eu clico em produtos, eu vou para produto. Volto para o trabalho conosco. Vou para a página inicial. Eu começo a navegar pelo meu site tranquilamente. Só os outros arquivos que a gente tem que criar. O que eu vou fazer para me criar ele? Eu vou pegar esse trabalho conosco, vou copiar ele. Vou fechar aqui, vou fechar aqui, vou fechar aqui, vou fechar tudo. Vou vir aqui em páginas, vou colocar new file para criar um novo arquivo. Vou colar. Qual arquivo que eu quero criar? Quem somos.html. Então esse arquivo aqui eu vou salvar ele com o nome quem somos HTML. Já salvei, ó, ele apareceu. Eu só vou mudar aqui, olha, você está na página quem somos. E o título da página é quem somos. Vou dar um Ctrl S. Então, quando eu atualizar aqui, olha, se eu clicar em quem somos, ele já achou. Se eu clicar em produtos, olha, eu estou navegando. Falta o arquivo newsletter agora. Eu posso fazer a mesma coisa, dar um Ctrl C aqui em tudo, fecha, clica com o botão direito, new file, colo, vou criar o newsletter, esse aqui, ó. Já seleciona ele, dá um Ctrl S para salvar, cola, que eu vou salvar ele com esse nome. Então assim eu já começo a criar os arquivos bem rapidinho, né, os outros. E por a gente ter padronizado, né, a pasta da capa do site, né, o mesmo tamanho, então já está bem fácil aqui da gente montar tudo. Agora eu vou fechar ele, olha, se eu clicar aqui, só mandar atualizar ele já acha o newsletter. Vou clicar aqui no registre-se, não tem ainda, então eu vou criar ele aqui, registro.html, vou dar um Ctrl S, vou salvar com o nome, olha, mesma coisinha que eu fiz nos outros. Vou mudar aqui, você está na página registre-se. E registre-se. Opa. Eu fiz errado. Não, Ctrl S. Vou voltar aqui, vou dar um F5 só para atualizar. Ó. A página apareceu. Tá aí, ó, bonitinha. A login agora que falta. Vou fazer a mesma coisa. Copio tudo, fecho. Clico com o botão direito, novo arquivo. Colo ele aqui.
e eu vou salvar ele como nome login, né? Então eu dou um Ctrl S para salvar, salvo ele com o nome login.html, salvo, e o nome login eu vou colocar aqui, só para falar que a gente está na página, só para evidenciar, e aqui no título da página. Agora eu vou dar um F5. Pronto, estou na página login, e o título da página aqui em cima está como login também, olha. Então bacana, agora eu tenho todas as minhas páginas, eu consigo navegar o meu site de um lado para o outro usando a lista. Eu vou salvar esse arquivo CSS que eu montei aqui lá para vocês, que se vocês quiserem usar essa personalização, fica bem bacaninha, bem bonitinha, tá? Para colocar essa sombra. Olha aqui, essa aqui é, você repara que tem uma sombra aqui, é como se fosse um menu flutuante. Depois vocês pegam e colocam no seu site para vocês verem, né? Está bem flutuante. Daqui a pouco, no final da aula, eu já vou salvar esse arquivo lá na pasta compartilhada. Ok? Dúvidas, gente, até aqui? Não, professor. Então tá bom. Deixa eu ver, eu queria mostrar alguma outra coisa. Deixa eu só. Essas técnicas que eu usei, gente, é o quê? É o elemento em bloco ou em linha. O que é o elemento em bloco? Né? O capítulo 15.1. É a div. Então eu criei uma div, eu criei um bloco, né? Uma caixa que eu estava comentando com vocês. Que. Deixa eu fechar isso aqui. Que eu consigo personalizar ela. Então isso aqui é bacana, às vezes a gente precisa. Ah, se eu quisesse personalizar somente uma palavra dentro do texto, eu poderia usar o span, que eu consigo fazer a mesma coisa da div, mas dentro de um texto. Mas como assim dentro de um texto? Olha, vamos pensar aqui, gente. Ó, eu estou no arquivo, estou na página inicial. Isso aqui, ó, eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui já está feio. Era só um teste, né, que a gente fez aquele dia lá. Eu vou tirar ele. Login. Cadê? Index. Cadê isso aqui? Ó? Vou tirar isso aqui. Ctrl S. E eu quero que o primeiro texto da palavra seja destacado, seja diferente, né? O primeiro texto de cada parágrafo. Eu já tinha usado aqui a tag B para deixar o texto em itálico aqui, né? Agora eu quero personalizar só o Lore Ipsum, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui dentro o span. Vou dar um nome para ele, ó. Class, né? A classificação class, igual a início, parágrafo. Não é bacana a gente fazer uns nomes muito grandes não, tá, gente? Eu vou colocar isso aqui só para a gente ler e entender o que eu estou fazendo. Então, meu span começa aqui e termina aqui, ó. Barra span. Então, ele terminou aqui, ó. Essa palavra está dentro dessa caixa. Se eu dar um Ctrl S e der um F5 aqui, não muda nada. Não muda. Mas agora, como eu criei uma classe, eu posso pegar ela, abrir o meu CSS e aqui dentro eu personalizar ela de uma forma diferente. Então, por exemplo, olha, opa, coloquei ponto e vírgula aqui. Então, por exemplo, eu quero que ela tenha, eu estou colocando tudo com a fonte 120, né? Então, eu vou pegar isso aqui, ó, eu vou colocar ela com uma fonte 130, vou deixar esse começo um pouquinho maior. Vou aproveitar que eu estou com essa parte aberta aqui de tabela de cores e vou deixar ele com um azul mais escuro. Tipo esse aqui, ó. Esse código hexadecimal aqui, ó. Então eu vou vir aqui, onde está blue, e eu vou colar isso aqui. Vou dar um Ctrl S, vou voltar no nosso site, vou atualizar ele. Olha que legal. Ele já ficou um pouquinho... Não, mas não foi essa cor que eu escolhi, não? Deixa eu ver. Acho que foi. Deixa eu pegar esse mais escuro aqui. Deixa eu mudar isso aqui. É que bater no olho assim dá um... Parece que tá enganando a gente. Beleza, ó. Tá vendo? Então eu já começo. Eu já tenho uma forma de personalizar um bloco que eu quero ou uma parte do texto com spam. Beleza? Isso aqui é o capítulo 15. Bem tranquilo, tem uns exemplos aqui para vocês fazerem, para vocês entenderem. Tem vários elementos, né, que ele mostra aqui que a gente pode personalizar, tá bom?
A gente vai usar algum deles lá na frente. Lá. Isso aqui é mais para vocês decorarem, testarem mesmo, ver o que está acontecendo. Depois a gente tem aqui o capítulo 16, que fala de classe e ID HTML. Esse classe e ID HTML é isso que a gente acabou de fazer, é criar essa classe e para a gente poder aproveitar ela pelo CSS, né? Então a gente tem um controle maior. Por que que só esse parágrafo vai ter um jeito e esse aqui vai ter de outro jeito? Porque eu classifico. Eu posso colocar aqui um class igual a primeiro parágrafo. Na verdade, primeiro parágrafo é o de cima, né? Eu posso colocar esse aqui como segundo. E esse aqui, olha, como o primeiro. Aí eu posso vir aqui no estilo CSS e falar, olha, o primeiro parágrafo vai ser negrito com a fonte 150. Agora, o segundo parágrafo já vai ser uma fonte menor, diferente. Então, eu consigo fazer isso. E se mudar? Eu poderia ter feito aqui, né? Alterar as propriedades por aqui. Mas se a gente coloca como classe e amarra essa personalização no CSS, você criou 50 páginas e você seguiu esse padrão. Se amanhã você quer mudar a cor dessa personalização, você vai no CSS e faz a alteração e vai impactar em todo o site. Você não tem que ficar entrando em arquivo por arquivo e mudando um por um. Isso aqui é um exemplo, né? Que eu gerei aqui aleatório aqui que vocês podem usar também. Eu vou tirar isso aqui. Na verdade, eu vou deixar porque eu criei. Ela não existe aqui no arquivo do CSS. Então, se eu venho aqui e dou um F5, não vai ter impacto nenhum. Não existe. Então, se a classe não existe, ele vai fazer o quê? Ele vai obedecer a última parametrização, que é o quê? É a do P do parágrafo, que é a da tag. Então, ele vai estar obedecendo essa daqui. Então, se a classe deixou de existir, a única coisa que vai fazer é que o site não vai ficar do jeito que você estava pensando que ficaria, né? Aí essa aqui é a diferença. Aqui no capítulo 16, fala também, além da classe, fala do ID. Tem um atributo classe e tem um atributo, cadê ele? Está aberto? ID. O ID ele é semelhante à classe. A diferença é o quê? Você vai dar o nome dele de ID, em vez de escrever aqui como classe, você ia colocar ele como ID. E na hora de você chamar ele no CSS, você não vai colocar aqui, olha, ponto segundo parágrafo e chamar ele, personalizar aqui. Você vai chamar ele como o jogo da velha. Então, quando você bate o olho no CSS, você vê, ó, isso aqui é um ID, isso aqui é uma classe. Isso aqui é uma das diferenças. Segunda diferença, né? Qual que é a diferença de um para o outro, né, na questão da prática? Pela padronização do HTML, o ID é único, é um identificador único. Então, se eu crio um parágrafo aqui com ID, segundo parágrafo, eu vou usar ele aqui. Essa classe aqui, eu posso copiar ela e usar ela no terceiro parágrafo. Nada me impede, mas o ID ele tem que ser usado aqui. Isso é uma padronização. Leandro, mas eu testei aqui, num parágrafo aqui, por exemplo, e funciona. Realmente vai funcionar para o CSS. Mas o ID, ele é um padrão muito usado para JavaScript. Quando eu quero criar um JavaScript no meu código, tá? O JavaScript é o que? Eu quero que esse parágrafo aqui seja um parágrafo que apaga e aparece ao mesmo tempo. Tem alguns efeitos que não é de CSS, é de JavaScript. Então, se eu fosse usar um JavaScript, eu iria personalizar o item pelo nome ID. Se for class, a gente bate o olho e fala, class aqui ele está usando um CSS. O ID, tem um JavaScript aqui. Aí a pessoa vai lá, vai pesquisar os arquivos JavaScript. Tá? JavaScript, assim, porque tem um curso próprio, né, para JavaScript aqui, então, às vezes eu estou falando isso aí, vocês podem estar um pouquinho perdido, mas o JavaScript, por exemplo, eu poderia criar um formulário e ele faz uma interação com o usuário. Digita seu nome, a pessoa digita o nome, dá um OK, aí eu dou uma mensagem, oi fulano, seja bem-vindo, por quê? Porque eu recebi o nome da pessoa. Então o site começa a ficar interativo, ele começa a responder pelo que o usuário faz. No Bootstrap a gente vai ter uns exemplinhos lá de JavaScript que é legal. Aí eu vou mostrar para vocês também, tá? Só estou adiantando aqui a questão do ID e da classe.
Deixa eu salvar isso aqui. E, deixa eu ver. Seria esses os itens. Tabela, lista. Tem aqui o capítulo 15 de elementos de nível. Ele é... Ah, não. O elemento de nível é o do div. Não, aqui a gente passou também. Do div span. Seria esse, gente. Aí eu queria dar um minuto para. Nossa, bem que a gente até estourou o tempo um pouquinho, mas assim, vocês estão com alguma dúvida do que vocês passaram? Isso que eu mostrei para vocês aqui, deu para dar uma clareada no que vocês precisam fazer? Eu vou até fazer um backup desse site aqui. Já vou deixar lá naquela pasta do OneDrive para vocês baixarem, para vocês darem uma olhada no que a gente fez, tá bom? Mas vocês podem falar, gente, não precisa ficar calado não. Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar a gravação, que aí é a aula de hoje. Vou parar aqui.